Oi, pessoal, mais uma aula de funções inorgânicas. Agora nós vamos entrar na terceira função, que são os sais. Eu vou dividir a parte dos sais em duas etapas, então a gente vai ver primeiro as propriedades dos sais, como a gente dá nome aos sais, a importância deles, e na próxima aula a gente vê as reações de obtenção desses sais. O que são os sais? Eles vão ser produtos da reação entre um ácido e uma base, que é uma reação que a gente chama de neutralização. Então, a quantidade de ácido que eu tenho, de H+, livre no meio, vai ser neutralizada pela quantidade de base, pela quantidade de íons OH-. Então, eu vou ter a formação de uma substância que a gente conhece muito bem. O que vai formar quando eu juntar H+ com OH-? H2O, tá? Então, eu vou ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando uma molécula de água. Então, sempre quando eu tiver a formação de um sal, eu vou formar ele e uma molécula de água. Não necessariamente uma, mas formarei, óbvio, com certeza, água. Como que eu vou identificar o que é um sal e o que não é? O sal vai ser qualquer substância que, quando eu colocar em solução aquosa, eles vão sofrer dissociação, não ionização, e eles vão liberar um cátion, que não vai ser H+, e um ânion, que não vai ser OH-. Então, a gente tem o exemplo clássico de um sal, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. Então, ó, eu tenho lá o meu NaCl, e ele, dissolvido em água, vai formar o quê? Íons Na+, e íons Cl-. Aqui eu coloquei a reação, ó, entre o ácido clorídrico, HCl, mais o hidróxido de sódio. Então, ácido clorídrico é um ácido, hidróxido de sódio, uma base. A reação deles vai formar o quê? NaCl. Peguei o sódio da minha base e o cloro do meu ácido, formei o NaCl mais uma molécula de água. Peguei esse OH aqui e um H daqui. Formei NaCl. E quando esse NaCl está dissolvido em água, ele forma dois íons, um cátion, diferente de H+, e um ânion, diferente de OH-. Aqui eu tenho outro exemplo, sulfato de cálcio. Ó, íons dissociado em água, formam o cátion Ca2+, e o ânion SO4, 2-. Então, sempre que eu dissociar uma substância e eu conseguir obter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, eu tenho um sal. Quais são as propriedades principais dos sais? Eles geralmente vão possuir sabor salgado e serem sólidos à temperatura ambiente, tá? Eles são compostos iônicos, então a gente sempre vai ter um metal ligado a uma outra parte da molécula que pode ser ligada por ligação covalente. E ao contrário do que a gente pensa, quando a gente pensa em sal, a gente pensa em sólido branco, a gente tem muitos sais que eles são coloridos. Aqui eu coloquei o exemplo, ó, do dicromato de potássio, que é esse vermelhinho aqui, mais laranjadinho, e o sulfato de níquel, que tem esse azul petróleo bem bonito, tá? Então, eles têm cores variadas, o que a gente precisa saber que, de modo geral, possuem sabor salgado e são sólidos. E a gente tem como destaque de um sal que é muito utilizado o calcário, que é o carbonato de cálcio. Então, o calcário, ele é utilizado tanto para correção da acidez do solo em plantações, para fazer vidro, para fazer cimento, cal, aço, concreto, tudo, até asfalto é utilizado, então, o calcário, tá? Ele é um dos sais mais importantes, com maior gama de utilização que nós conhecemos. Aqui eu trouxe outros exemplos de sais que a gente usa no cotidiano, tá? O hidróxido de cálcio, que é utilizado como fermento, ele produz gás carbônico, por isso a gente consegue fazer o bolo crescer, né? Esse gás carbônico sendo liberado por essa reação química. Ele também pode ser utilizado como antiácido em extintores. Tem o fluoreto de sódio, que ele é presente no creme dental, em enxaguantes bucais,
Até tem alguns que tem o fio dental, que tem aquela camadinha de fluoreto de sódio, também é um sal. O nitrato de potássio, o famoso salitre, que é utilizado como conservante para salame, mortadela, presunto. Temos o hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, utilizada para branqueamento, né? Sulfato de cálcio, que é o que usado na fabricação do giz, e também pode ser utilizado no gesso, também utilizado no gesso, né? Que tem no teto, na construção civil, e até o mesmo que usava para engessar as partes fraturadas do corpo, que hoje em dia não se usa mais gesso, mas era sulfato de cálcio. Temos vários outros aí, o carbonato de cálcio, que é utilizado no cimento, fosfato de cálcio como fertilizante, carbonato de sódio, utilizado na produção de vidro e na fabricação de detergentes, e o nitrato de amônio também, que é um ótimo fertilizante, que é de fácil absorção pelas plantas. Então, temos muitos sais aí no nosso cotidiano, né? E a gente pode classificar esses sais de duas maneiras diferentes. A primeira delas é quanto à natureza dos íons. Esses sais, eles podem ser sais neutros, sais ácidos e sais básicos. Então, por exemplo, sais neutros são aqueles que, quando dissolver em água, eu não vou mudar o pH. Tá, professora, mas como é que eu vou saber isso? O que você tem que pensar? Um sal neutro vai ter sempre um cátion e um ânion, os dois diferentes de H+ e OH-. Quando eu tiver um sal ácido, eu vou ter um cátion e um ânion diferente de OH- e H+, e um outro H+ que ficou perdido por aí, tá? Então, eu vou ter dois cátions diferentes. Um que vai ser H+, e outro que não vai ser H+. E para os sais básicos é o contrário. Eu vou ter somente um cátion diferente de H+, e dois ânions, um OH- e um outro diferente. Vamos ver por exemplos que eu acho que fica mais fácil, ó. NaHCO3. Quando eu for colocar ele em água, o que eu vou formar? Ó, o Na é um cátion, tá lá na família 1A da tabela periódica, Na+. E o H? H, quando se dissocia, também fica H+. E CO3? Que vai ficar quanto? 2-. Aqui eu tenho mais com mais, 2+, para neutralizar eu tenho 2-. Então, eu tenho o quê? Dois cátions diferentes, Na e H+. Ele vai ser um sal neutro, ácido ou básico? Ele vai ser um sal ácido. Ó, eu tenho aqui a presença de um íon H+. Agora aqui, sulfato de bário. Vou fazer a dissociação. Ba 2+, SO4 2-. Tem algum íon H+ ou H-? Não. Então, ele é um sal neutro. E aqui, CaOHCl. Eu vou ter Ca2+, como cátion, OH- e Cl- como ânion. Então, se eu tenho OH-, ele é um sal básico, tá? E eu também posso ter sais hidratados, que são sais que vão estar juntos com moléculas de H2O. Então, se eu colocar, por exemplo, NaCl vezes 10H2O, é um sal hidratado, tá? Tomou muita água, ele está acompanhado de moléculas de água. Outra classificação é contra a solubilidade em água. Não precisa decorar, mas precisa só entender basicamente como que vai funcionar essa solubilidade. Então, de modo geral, todos os nitratos e acetatos vão ser solúveis em água, tá? Os cloretos, brometos e iodetos também, tirando os de prata, chumbo e mercúrio. Os sulfatos também, de modo geral, são todos solúveis em água, menos os de cálcio, estrôncio, bário e chumbo, tá? Agora, todos os sulfetos, carbonatos e fosfatos são insolúveis. Quais sulfetos vão ser solúveis? Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, família 1A e 2A, e o sulfeto de amônio. Carbonato, só dos metais alcalinos, família 1A e o amônio. E fosfato também, somente dos metais alcalinos e amônio. De modo geral, todos os outros fosfatos, carbonatos e sulfetos são
insolúveis, tá? Então, a gente vê que um sal, ele é um composto que, quando for colocado em água, ele vai se dissociar e formar algum cátion diferente de H+, e algum ânion diferente de OH-, tá? Eu encontro ele no meu dia a dia em coisas comuns, como cimento, argamassa, gesso, giz, creme dental, na conservação de embutidos. Então, tudo isso contém sais. E o sal de cozinha, né? Eles podem ser classificados quanto à sua solubilidade em água e quanto à natureza dos seus íons. Sais neutros, só vou ter um cátion e um ânion, que tem que ser diferente de H+ e OH-. Sais ácidos, eles vão ter 2 cátions. Um vai ser diferente de H+, e o outro é um H+. Como exemplo aqui, ó, eu tenho o Na, o H+ e o CO2-. 2 cátions, um diferente de H+ e o outro H+. Sais básicos, a mesma coisa. Eu vou ter 2 ânions, um vai ser OH- e o outro vai ser qualquer outro ânion, tá? Sais hidratados vão estar junto com moléculas de água. Agora, para nomenclatura dos sais, bem facinho, ó. Nome do ânion mais o nome do cátion. Então, por exemplo, ó, eu tenho o NaCl. Qual que é o meu ânion? Qual que é a minha parte negativa? Um Cl, certo? Como que é o Cl? Cloreto. E o meu cátion, sódio. Cloreto de sódio. Se você não souber, professora, eu não sei o que é cloreto. Então, você sempre lembra, ó. Aquela lá do vidrico, do mosquito, ó. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, sempre quem terminar em oso, eu vou substituir por ito. Terminou em ico, substituo por ato. E terminou em hídrico, substituo por eto. Então, por exemplo, ácido fluorídrico termina em hídrico, eu vou trocar por eto. Então, meu ânion vai ser fluoreto, tá? Bem facinho de lembrar. E o nome do cátion vai ser sempre, o cátion sempre o positivo, vai ser sempre um metal. Então, sódio, cálcio, alumínio, tudo bem tranquilo. Bom, então essa foi a primeira parte dos sais. Assistiram a aula, resolvam as atividades que estão no GR8. Se ficaram com dúvida, me mandam uma mensagem. E na aula que vem, a gente vê então a formação dos sais. Beijo!